espíritos. E um outro caso que me chamou muito a atenção é quando nós estávamos já ao término da reunião, mais ou menos 1h da madrugada, eu vi entrarem vários espíritos, principalmente 2 jovens muito bonitas, acompanhadas por uma dama de alto gabarito espiritual. Estava em transe e as 3 acercaram-se de mim e uma delas, muito jovem, disse: Divaldo, eu quero escrever para a mamãe e papai que estão aqui. Nós somos de Santa Catarina, nós somos de Florianópolis. Papai e mamãe estão de coração dilacerado, porque houve o acidente de avião em Florianópolis, naquela época. Uma companhia aérea foi vítima de um choque, o avião bateu numa das montanhas, já no aeroporto, e foi um desastre, uma fatalidade muito grande. E morreram essas 2 irmãs da família Koenig, uma família descendente de alemães, que mantém uma rede de casas comerciais no estado de Santa Catarina. E eu quero escrever a mamãe, meu nome é Jane. E então, como os espíritos trouxeram, eu estava à vontade, e ela psicografa uma carta para a mãe, falando da sua irmãzinha, da primeira mensagem que mandou para o Chico Xavier fazia 1 ano, que os consolou e os retirou do abismo, porque os pais ficaram desolados. A hora da morte, do desespero, não tendo uma religião que lhes desse fortaleza moral, haviam planejado o suicídio. Mas visitando o Chico Xavier, eventualmente veio uma mensagem com tanta identificação que era impossível não ser de um autor desencarnado. E os pais ficaram jubilosos, voltaram a Florianópolis muito bem, e agora retornam 1 ano depois, e através de uma pessoa que eles nunca viram, a mim, nem nunca eu os vi, isso foi em 81, vem novamente a filha e confirma com novos dados, novos familiares desencarnados, novos amigos da família que se ligou a eles depois da morte que ela não havia conhecido na Terra, para demonstrar o amor, mamãe. O amor permanece e nos vincula. O Espiritismo nos dá este vínculo de que a morte não interrompe a vida. Morrer não é a etapa final do processo orgânico. É uma interrupção momentânea. Tem as suas raízes em existências passadas. Nós 2 mesmos não tivemos a honra de continuar na condição de filhas de vocês. Então procurem 2 crianças órfãs, substitua-nos pelo carinho dedicado a essas crianças. A família mais tarde se encarregaria de educar várias crianças. Em homenagem à filha, as 2 filhas, era o amor que continuava. Posteriormente convidaram-me para proferir algumas conferências em Florianópolis sobre a sua mensagem de ternura. E fomos conhecer a família, aquelas pessoas a quem se referiram, o seu namorado. A Jane estava noiva, e na carta refere seu namorado e conforta-o. E disse uma coisa que me sensibilizou muito, liberava-o para se casar com outra. Imagine uma mulher liberar o namorado para casar com outra. Deus tenha misericórdia, é muito amor. Mas então eu me lembrei de algo muito curioso. Muitos anos antes, um rapaz de Belo Horizonte chamado Arnaldo Rocha havia ficado viúvo e era materialista, um materialista terrível, e ficou ainda mais revoltado com a vida. Caminhava ele um dia pela rua da Bahia e de repente veio um senhor relativamente baixo, gordinho, e disse: Naldinho, eu quero falar com você. Arnaldo Rocha virou para ele e disse assim: ué, por que me chama Naldinho? Naldinho, eu sou Bebê, a namorada, a esposa que havia desencarnado. Eles viveram 11 meses, ela teve uma cardiopatia e desencarnou. Ele teve um choque, porque aquele homem gordinho, Chico Xavier já foi gordo,
todo mundo já foi gordinho e agora é um desastre, a gente quer ser e não pode. Quanto mais quer ser, mais engorda. Quanto mais quer emagrecer, mais engorda o oposto. Ela o chamava Naldinho. Chico Xavier nunca ouvira, 10 horas da manhã, no meio da rua, vá a Pedro Leopoldo, que eu quero escrever para você. E ele foi. E então ele escreve carta por 10 anos. E essas cartas são de uma beleza lírica. Ela usa o pseudônimo de Meimei, que todo o Brasil espírita conhece a história, de uma beleza rara. Toma conta de crianças recém-desencarnadas no mais além. E ele me contará depois, Divaldo, eu dizia, isto é um artifício. Eu sou materialista. Como é que Chico Xavier pode saber da minha intimidade de marido, da intimidade conjugal entre mim e minha mulher? E com o tempo ela foi amansando a fera, sabe como são as mulheres, e colocou bem no jeito. Arnaldo tornou-se espírita e veio trazer na literatura mediúnica 2 obras colossais, porque ele criou uma sessão mediúnica na qual Chico Xavier recebia entidades, e naquele tempo surgiram os gravadores, a partir dos anos 50, e eles publicam 2 livros notáveis, trazendo mensagens de vários quilates do mundo além, vozes do grande além, instruções psicofônicas. E Meimei, por volta de 1956, ela estava escrevendo Arnaldo ao viúvo, e Emmanuel, o guia Xavier, de Chico Xavier, diz: Meimei, esta é a última carta que você faz ao seu marido. O amor continua no além, mas o casamento não. Você não vai ficar mandando mensagem de ternura a um homem no uso das suas funções. Você se o ama, você vai ceder um passo a outra e vai dizer a ele que não virá mais tão cedo se comunicar. E vai apresentá-lo à futura esposa. E ela então diz a Emmanuel: mas como? Eu vou oferecer meu ex-marido para alguém? Vai. Porque se você o ama, liberta-o, não o retém. Então, me contou Chico Xavier que ela ficou muito triste, porque repartir marido mesmo do além não é lá grande vantagem. Mas por fim ela fez uma carta linda que eu li. Diz assim: Naldinho, temos hoje tarefas diferentes que convergem para o bem. Você já teve outros afetos e eu vou lhe apresentar alguém. E eu vou dizer a este alguém: minha irmã, já que eu não tive a honra de continuar como sua esposa, eu lhe empresto meu marido para você tomar conta, até ele desencarnar e naturalmente voltar para os meus braços. Porque a mulher assim é generosa. Ela reparte naturalmente um pouco. E se deu exatamente o contrário. Porque Arnaldo dizia: eu não me casarei nunca mais. Quando alguém diz assim, não me casarei nunca mais, é até aparecer. Na hora que aparece, casa, recasa, tricasa, casa várias vezes. E ele casou-se e ficou viúvo novamente. Eu digo: nossa, Arnaldo, você é aranha negra, porque tem a mulher, não é? A viúva negra, você é o viúvo negro. E casou-se pela 3ª vez e ficou triviúvo. E Deus o desencarnou logo antes de se casasse novamente, porque o homem era um perigo. E eu agora fiquei perguntando o que é que Meimei fez no além para poder enfrentar 2 outras coleguinhas, porque uma vai lá, mais 2, e 3 enfrentando o mesmo cidadão. Deve ter sido difícil. O amor continua, porque esse amor é a alma da vida. Eu me recordo de algo que me tocou profundamente a alma. Isso deve ter mais ou menos um mês. Eu estava meditando quando um espírito me apareceu e me contou a sua história. Eu narrei essa história há poucos dias. Foi muito curioso, porque esse espírito foi de um campo de concentração nazista. Em determinado dia de 1942, em uma pequena cidade da Tchecoslováquia, quando era um só país, essas pessoas foram trazidas toda a praça pública. Mais de 300 pessoas, eram todos judeus. A aldeia era hebraica. E foram atirados a um trem e levados da Tchecoslováquia a Berlim.
foram levados num trem de gado, numa imundícia, numa promiscuidade, milhares de pessoas naqueles vagões de carga animal. E quando chegaram a Berlim, foram diretamente para o campo de concentração de Dachau, já agora na região da Alemanha. E um rapaz, seus irmãos, sua mãe e duas irmãs, quando eles chegaram para a fila, chegaram trajados, altas horas da madrugada, imundos, esfaimados, 2 dias e 2 noites de viagem de trem, sem parar. Então começou a seleção. E a mãe dele foi logo colocada na fila da esquerda. As duas irmãs iam diretamente para a câmara de gás, pelo fato de serem mulheres. Mulheres, crianças, idosos, doentes, não eram sequer julgados. E ele, que tinha 12 anos, ficou apavorado. Porém, um dos seus irmãos mais velhos disse para ele: Klaus, quando perguntar o seu nome e a sua idade, você diga Klaus, 16 anos. Porque a partir de 16 anos nós ficamos como escravos, vamos para os trabalhos forçados. E o rapagote ficou desesperado, vendo sua mãe marchar para a câmara de gás. E ele então correu para abraçá-la e ela o empurrou. Seu depoimento verbal, ela o empurrou: volte, vá para sua filha. E ele notou que ela estava chorando. Ela sabia que ia morrer e queria salvá-lo. Ele volta, os irmãos seguram e vem o guarda da Gestapo e pergunta nome e idade. Klaus, 16 anos. Então jogam-no à direita. E aí ele vai levado para um campo de trabalhos forçados. Passam os anos. Ele vai mudando de campo para campo, até chegar a Auschwitz, o pior campo na Polônia. Somente esse campo matou mais de 1 milhão de pessoas, não só judeus, judeus homossexuais, ciganos, de outras raças. Qualquer pessoa que não fosse germânica e não tivesse a licença, era pegada na rua e era assassinada vilmente pelo nazismo. Então, ele, certo dia, emagrecido, estava agora com 16 anos, de fato. Passasse 4 anos, ele foi sobrevivendo. Os seus irmãos foram mandados para outros campos. E estava ele pensando em jogar-se na rede de arame farpado, eletrocutasse. E estava pensando na sua mãe, e chorava, esfaimado que não podia respirar. E quando ele passava na grade, do lado de fora, tinha uma menina comendo uma maçã. Era uma menina ruiva, mais ou menos da sua idade, comendo uma maçã. Ele então olhou para a maçã, olhou, porque estava a ponto de morrer. Ela falava hebraico e alemão. Primeiro perguntou em alemão se ele estava com fome. Ela estava do outro lado. Ele balançou a cabeça. E ela então jogou o resto da maçã. Ele pegou e comeu a maçã. E ela disse: amanhã, neste horário eu volto. Ele achou que era alucinação, que era o delírio da fome. No dia seguinte, mais ou menos entre 9 e 10 horas, ele voltou cambaleante, nos trapos, e passou perto, lá estava a menina, agora com a maçã inteira, e jogou-a, e ele agradeceu. Isto aconteceu durante 1 mês. Por fim, ele soube que no dia seguinte ia morrer. Era 1945. Não tinha escapatória. Ele ia para a chamada e aí lembrou-se da moça da maçã, que todo dia vinha, mais ou menos às 10 horas da manhã. Muito comovido, ele se dirigiu, na véspera, até o campo, a cerca, e lá estava ela. Ela jogou a maçã e disse: amanhã. Ele disse: não, amanhã não volte, eu vou ser transferido de campo. Não falou com ela que ia morrer. Vou ser transferido de campo, então não volte mais. Muito obrigado, adeus. Ela então olhou bem para ele e lhe disse: Alfred, assim, adeus. Abaixou a cabeça a ela e saiu chorando. Ele então notou que a amava, bom, ou necessitava dela. Muito difícil. Eram sentimentos
controvertidos. Ele agora já amava também a vida. Apesar daquela situação deplorável, ele queria viver para vê-la. Não tanto para comer a maçã, para vê-la. E no dia seguinte, às 9 horas, ele começou a se preparar para a chamada final. Havia pouco menos de 800 pessoas ali no campo, em Dachau. Então, ele se levanta, todo trapos, e houve uma zoada incomum. A torre onde está a metralhadora começa a badalar um sino. E então os alto-falantes começam a gritar: o campo está livre. Os russos haviam chegado e conquistaram o campo. Os nazistas fugiram. E as pessoas que estavam soterradas nas privadas, em buracos feitos dentro das câmeras, começaram a sair verdadeiros cadáveres. E ele também, Klaus, quando ele viu a porta imensa aberta, os tanques russos, a bandeira da Rússia e vários idiomas ali nos alto-falantes, até no idioma tcheco, dizendo: liberdade, estamos ganhando a guerra, neste momento estamos bombardeando Berlim, estamos chegando, vamos destruir tudo. E ele desmaia. Quando acordou, estava no campo de refugiados. Era quase um cadáver. Foi para tratamento de emergência, foi mandado para a Inglaterra, recuperou-se, voltou para a República Tchecoslovaca, destruída para sua aldeia, e conseguiu descobrir através dos vários serviços judeus, ele era judeu, que seus familiares, 2 irmãos, viajaram aos Estados Unidos. E conseguiram o endereço de um deles que morava em Nova York. Então ele mandou uma carta, que não podia ficar naqueles escombros. Estava relativamente restaurado, mas as marcas da fome, a problemática do estômago, do aparelho digestivo, dos pulmões. O irmão de imediato mandou-lhe passagem, recursos, para que ele viesse morar em Nova York. Nos arredores de Manhattan, o irmão deu-lhe um negócio e passaram os anos. Apesar de estar livre, ele não estava livre. A psicologia chama conflito de culpa de liberdade. Quem sobreviveu ao campo de concentração, em linha geral, fez um complexo. Por que eu? Por que eu não morri? Porque eles tiveram que morrer e eu não. E necessita de terapia muito cuidadosa. A grande maioria enlouquece, perde a razão, não tem mais ninguém. Todo mundo é desconhecido. Então esse complexo de culpa estava nele. Ele não saía de casa, somente lembrando do campo. Certo dia, uns 10 anos depois, o irmão disse: mas Hitler continua controlando sua vida. Você não venceu. Você ainda está preso nos diversos campos. A sua mente está presa, a sua mente, sua ideia. Tem que quebrar isso. Tem que matar Hitler dentro de você. Não pode você estar livre. Faça o que quiser. Hoje eu vou sair. Arranjei uma namorada. E a minha namorada disse que não vai sair sozinha. Só pode sair com uma companheira. Naquele tempo em que a mulher tinha muito preconceito. Imagina em Nova York a mulher sair sozinha. Era um atrevimento nos anos 50. Então ela ia sair com uma companheira para irem à matinê. Hoje é tão interessante, eu tenho tanta pena daquele povo de 1950, tenho tanta peninha de mim, coitado, eu fui de 50. Pois bem, ele então disse: vou levar você, para pelo menos conversar com a moça. Eu acho que você não lembra mais que existe mulher, você vai. Fui eu que ele trouxe, você vai. Chegou na hora, botou aquele prisioneiro no carro, foi conversando. E ele viu as 2 jovens, a namorada do seu irmão e a outra, uma moça tímida, também com uns 30 anos, mais ou menos. Sentou-se atrás, foram ao cinema.
Ele não podia dizer uma palavra, perdeu a facilidade de comunicação. Como está acontecendo agora conosco por causa desse bandido, todos nós vamos ficar mudos, porque o nosso jogo agora é o dedinho, e na hora de falar, falta a palavra. A gente pergunta aqui ao telefone, como é mesmo que eu devo dizer? Eu te amo. E aqui o Google é que vai dizer como é que fala. Muito bem. Depois do cinema, ela perguntou a ele assim, gostou do filme? E ele perguntou por sua vez, você fala Yiddish? Sim, eu sou judia. Ah, eu também sou judeu. Que coincidência. Você é judia de onde? Eu sou judia da Áustria. E você não foi ao campo de concentração? Não. Eu tive muita sorte, porque a minha mãe, antes de morrer, me entregou a uma família católica. E a família católica me mandou para Berlim, para uma família católica, como se eu fosse alemã. Como eu falo muito bem o alemão, é minha língua mãe, de qualquer forma. Então, arranjou documentos falsos. Mas interessante, quer dizer que você viveu em Berlim? É, vivi em Berlim, perto de um campo de concentração que tem lá em Dachau. Ah, você conheceu o campo de concentração? É, eu era uma menina, e um dia eu saí comendo uma maçã, e passei pelo campo horrorizada, de ver a fumaça queimando pessoas, é terrível o odor de carne humana queimada. Você viu? E aí passou um rapaz esfaimado, e eu joguei a minha maçã para ele. Não me diga. Mas como é que você era? Ah, eu tinha o cabelo ruivo, mas aqui na América eu oxigenei. Naquele tempo era água oxigenada, né? Agora é tanta coisa que nós colocamos no cabelo, que ninguém sabe qual é a cor exata do cabelo de ninguém, nem do meu. Às vezes eu olho assim e digo assim, Divaldo, você tem 92 anos e que milagre, o cabelo não embranquece. É por causa da mediunidade. Um dia me perguntaram, porque o povo adora saber, né? Divaldo, por que seu cabelo não embranquece? É por causa da mediunidade. Eu digo, Toda vez que ele vai embranquecendo, eu digo assim, Senhor, ele aí fica escuro de medo. Então, para ajudar, eu passo um shampoo masculino de 5 minutos, e aí ele mantém a cor até hoje. E a pessoa diz, mas é verdade? É verdade. E como é o nome do shampoo? Eu digo, não posso dizer. Há 2 segredos no Brasil. O shampoo de Sarney e de Silvio Santos. Não há quem descubra. E o número 3 é o meu. Então são métodos psíquicos. Muito bem. Ele disse, eu oxigenei. Ele disse, mas como é o seu nome? Ele disse, meu nome é Roma. Mas eu sou aquele rapaz esfaimado. Mas você é mesmo? Qual foi a última frase que eu lhe disse? Ela abaixou a cabeça. Na última vez, ele me disse que ia ser transferido para um outro campo. E o que é que você fez? Eu joguei a última maçã e saí chorando. E ele saiu de cabeça baixa. Mas não é possível. Aí a mãozinha logo funcionou. Eu amo você. E ela disse, também eu sempre amei você. Então vamos casar. Ela disse, assim? Porque eu lhe amo desde aquela época. Já tem, o nosso noivado tem mais de 10 anos. Antigamente não precisava apresentar, não precisava nada. Amava depois. Ela disse, não, mas aqui na América é diferente. Eu vou lhe levar a minha família adotiva para ter o prazer, porque todos conhecem a sua história. E ele foi apresentado, casou-se, veio morar na Flórida, teve 2 filhos, desencarnou, deixou netos. E a sua história foi transformada numa película cinematográfica. Ele me contou, O Menino de Pijama, chama a película cinematográfica. E me contou a sua história desse amor que continua, esse amor vivo, vibrante, que uniu essas almas de uma maneira incomparável.
Então, quando o amor é verdadeiro, nada o destrói, porque o amor é um vírus. Tem o vírus destrutivo e tem o vírus sublime do afeto. Ele nos dá vida, ele nos mantém, nos dá alegria de viver. Porque a vida sem amor, vamos utilizar de Viktor Frankl, o extraordinário psiquiatra, que também esteve no campo de concentração, e escreveu uma das mais belas biografias do século XX. O sentido da vida é a história desse psiquiatra que foi para o campo de concentração e se tornou um dos 3 maiores psiquiatras do mundo do século passado. Ele se tornou doutor honoris causa 10 vezes na América e falava imensos idiomas, inúmeros. Viktor Frankl criou uma doutrina. Qual é o sentido da sua vida? Porque uma vida que não tem sentido é uma vida vazia, é uma vida sem significado. E Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, escreveu: uma vida vazia é uma vida sem sentido. É uma vida que não existe. E mais tarde Jung voltará a escrever: tu podes ser a pessoa mais erudita da Terra, ter cultura, ter estados acadêmicos, mas toda vez que estiveres diante de uma alma, tu estás diante de uma alma. Ama a essa alma. Isso é fundamental, é a questão da mensagem arquetípica do amor que vem de gerações transatas, desde quando nós éramos apenas instintos. No processo antropossócio-psicológico da evolução, quando nós adquirimos a forma bípede, éramos somente instintos. Aprendemos a falar com os pássaros, mas antes de aprendermos a falar, aprendemos a escrever. As escritas rupestres são anteriores à linguagem verbal, que nós aprendemos com os pássaros. Eles emitindo sons e nós emitindo guinchos. Naquele Pithecanthropus erectus. E neste momento nós apenas possuíamos 3 instintos básicos: comer, dormir, fazer sexo. Há muita gente que até hoje está aí parada. Come, dorme, faz sexo. Está contente. Eu tenho um amigo que é tão engraçado. Ele é gordinho e está sempre rindo. Sempre me dá a sensação que ele está acabando de acordar, porque está com a bochechinha alegre, para como vai? Graças a Deus, acabo de comer. Então está feliz. Enquanto mais tarde, olá, como vai? Morrendo de sono. É o segundo instinto. E de vez em quando digo: como é que vai a sua vida afetiva? Afetiva não, sexual. Tudo bem, tudo legal. Os 3 instintos. E então a antropologia diz que de repente, quando o nosso neocórtex, o terceiro cérebro, colocou-se sobre o cérebro mamífero, nosso queixo recuou, nossa fronte cresceu. E então veio aqui o neocórtex e a primeira emoção. A primeira emoção que nós tivemos foi o medo. Que coisa curiosa. Um dia o homem primitivo estava na caverna e estava acostumado na caverna. Era como um cão, um gato, um leão, uma cobra. Não tinha emoção, porque não tinha cerebração pensante. Não tinha o neocórtex. Mas de repente ele viu alguém cair. Mas toda vez caía. E se decompor. Pela primeira vez ele teve medo. Ele disse assim: mas vai me acontecer. Notem como nasceu a inteligência. Vai me acontecer. E ele começou a ter medo. Com medo que aquele voltasse. O que fez? Arrancou a cabeça e colocou na entrada da furna. Foi o primeiro culto religioso. Para evitar que o fantasma viesse. Ou então, fez uma roda com pedras, com rabiscos da pessoa e ateou fogo para poder aquecer durante o período frio. Foi o primeiro culto religioso. Aí o medo
Até hoje nós temos medo, todo mundo aqui. Se alguém me dissesse, eu não tenho medo, é a prova de que tem medo. Porque o medo está embutido. A gente tem medo de perder o emprego, tem medo da morte, tem medo da doença, tem medo da traição, tem medo de si mesmo. É um instinto que está dentro do nosso organismo emocional. Depois, alguns milhões de anos, surgiu a segunda emoção, que foi a ira. A ira é interessante. O homem sai da caverna porque ali dentro ele era devorado pelos animais ferozes. Os animais entravam, não tinha saída. E o homem não raciocinava. Ele agora, por medo, saiu. E toda vez que ele tinha medo, ficava com raiva. Todos nós ficamos. Se alguém pisa em nosso pé, porque isso é fisiológico. Nós temos uma descarga de adrenalina das suprarrenais, e então damos uma cotovelada. E perguntamos, você é cego? A gente primeiro reage, depois age. Eu me lembro quando eu era jovem, eu também já fui jovem. Eu, quando era jovem, depois de uma luta imensa, eu comprei a coisa que mais eu desejei na minha vida. Um sapato marrom e branco. Olha que gosto. Mas naquela época, 1950, eu então comprei o tal de sapato marrom e branco. E entrei no ônibus. E ao invés de eu entrar no ônibus que ia para o bairro da Grande, eu entrei no ônibus periférico, que foi para o subúrbio. E o ônibus foi enchendo. E eu me lembrei de alguém pisar no meu sapato. Aí eu tive medo. Fui recuando, até chegar no lugar que eu não podia recuar mais. De repente, entra no ônibus uma montanha. Aquele homem enorme. E eu disse, meu Deus, ele vai pisar no meu pé. E ele veio, e eu fui fugindo. Ele chegou no meu pé, 110 quilos no meu sapato marrom e branco. Eu chorei de pena do meu sapato. Não foi de dor. Mas quando ele pisou, me veio uma raiva. O sangue subiu, mas ele era uma montanha. Aí a raiva se transformou em gentileza. Eu toquei no ombro dele e disse, o senhor não está sentindo uma coisa mole embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Eu digo, é meu pé. Tire sua pata de cavalo de cima do meu pé. Quando o homem tirou, arranhou meu sapato. Mas eu tive uma ira. Eu desci, porque a minha coragem dentro do ônibus era relativa. Quando eu desci que o ônibus fechou a porta, eu tive uma coragem. E lá no Nordeste nós temos uma forma de ameaçar o outro. Quando nós estamos brigando com alguém, fazemos assim. Ah, você me paga. Mais uma pessoa lá e a gente... Eu ameacei o cara, aquele homem enorme. E fugi, claro. E eu já era espírita. Mas ao invés de agir, por enquanto eu ainda reagia. E me arrependi. E eu digo, se este homem me encontrar e me der um soco, desencarna, minha cabeça vai parar no oceano. Um mês depois, mais ou menos, eu estava atendendo lá na Mansão do Caminho, uma filha, e quando eu levanto o braço, olha a montanha, eu disse, meu Deus, ele descobriu onde eu moro e veio avaliar. E o homem foi chegando e o medo foi tomando conta. À medida que ele chegava, o medo e a raiva, eu digo, se disser assim, eu vou dizer isso. Eu, qualquer coisa, eu pego aqui um banco, derrubo este homem. Isso porque eu fazia a caridade. Imagine se eu não fizesse a caridade. Mas é que a espírita tem raiva com amor evangélico. Então, com todo o amor evangélico, a gente tem raiva. O meu filho médico diz assim, tio, a gente põe o evangelho do lado, atua e depois volta para o evangelho. Então, foi muito interessante que ele foi chegando, eu já estava trêmulo. Quando ele chegou, eu era um rapagote de uns 25 anos. Ele disse assim, o senhor se chama Divaldo? Eu disse, chamo. E levantei a cabeça para ver se ele me conhecia. Ele disse, Divaldo, eu vim lhe pedir uma caridade. Eu digo, nossa, ele veio fazer uma caridade, porque você não me agredia uma caridade. Eu disse, pois não, é que eu sou um brutamontes. A minha mulher está louca. O senhor imagine que ela foi tomada por uma força, vive amarrada. Eu já estive em candomblé, em centro espírita, em psiquiatra, em tudo. E não tem jeito. Eu tenho que sair para o trabalho, deixo minha mulher amarrada dentro do quarto, e no outro quarto meus 3 filhinhos. Eu ando provocando pessoas, porque eu sou das docas, eu carrego peso.
E a vida para mim só tem sentido quando eu matar alguém, porque eu amo minha mulher. E disseram que ela tem espírito, mas ninguém tira o espírito dela. O senhor poderia tirar? Eu digo, não, meu filho, se eu tirar o espírito dela, ela morre. Então, o senhor pode... E aí eu uso uma linguagem muito própria. O senhor visita ela? Eu digo, olha, eu visito, mas muito tarde. Eu saio daqui 2, 3 da manhã. Eu irei lá. Você espera? Ele disse, espera, senhor. E eu fiquei olhando aquele homem brutal. Era uma alma em sofrimento. Ninguém diria que por detrás daquele volume havia tanto sofrimento. Ele preparava a comida, deixava para os filhos, trancava a porta, saía, ia trabalhar, chegava tarde da noite, ia cuidar da mulher. Ela o agredia, mas ele a amava. Quando terminamos todos, eu saí com ele e com um amigo que me acompanhava. E quando chegamos ao bairro, na hora que ele começou a colocar a chave na porta, era que estou de lá. Quem é esse que vem aí? Eu digo, nossa, a mulher é médium mesmo. E então entramos, ela estava semidespida, mal vestida, amarrada de cordas. E eu vi a entidade perversa que a odiava e que odiava o homem. Então o Espírito começou a me dizer blasfêmias. E eu falei para ele assim, desamarre-a. Ele disse, não posso, ela arrebenta tudo. Eu digo, pode ficar tranquilo. Mas ela vai agredir o senhor, porque o senhor é fraquinho. Eu digo, não, não sou não. Eu tenho outra força. Ele disse, mas o senhor, o risco é seu. Com todo valor. Ele desamarrou. Quando ela avançou para me agredir, eu falei assim bem baixinho, mas meu irmão, ele disse, é uma mulher. Eu disse, não precisa me ajudar, fique tranquilo. Meu irmão, você é um covarde. O Espírito parou. Você está me vendo? Eu digo, é lógico. Você está se utilizando da ignorância dessas pessoas para a sua aparente invisibilidade, para maltratar esta família. Que mal ela lhe fez. Ela não me fez mal, ele. E aí contou uma história trágica desta encarnação. Era o inimigo desta encarnação, inimigo dele. E estava ali vingando-se. Eu conversei um pouco e disse, deixe-me vestir. Você não vai permitir que essa senhora que é mãe fique nesse estado. Envolvemos-la em um cobertor, depois vestimos-la e continuamos conversando. Mais ou menos meia hora depois, o Espírito me disse assim, mas o que é que você quer me pedir? Não, quero pedir que você vá em paz. Mas para onde eu vou? Eu não sei o que está me acontecendo. Ele havia desencarnado, mas não tinha ideia, é óbvio. Era como alguém que dormiu num lugar e despertou no outro. Expliquei-lhe muito sucintamente, ele disse, bons espíritos vão ajudá-lo. Vão levá-lo para um lugar de repouso e de paz. E depois, nós vamos cuidar de você. Apliquei-lhe o passe, ela adormeceu, ficamos ali até amanhecer. Quando ela acordou, absolutamente lúcida, perguntou ao marido, aonde eu ando? O que é que tem acontecido comigo? Não lembrava de 3 meses de obsessão, uma possessão mediúnica, do amor imenso entre ela e o seu marido. O amor deles continuava, mas o mal que ele fez também continuava. Nossos atos prosseguem. Eis porque o Evangelho de Jesus nos recomenda amar e servir. E acima de tudo a prática da caridade. Todo amor é próspero. Ninguém consegue amar sem dar qualquer coisa. Quando a gente ama, o primeiro desejo que tem é doar uma coisa, doar uma flor, doar para a mulher uma coisa modesta, um presente francês, um perfume francês, uma roupa de grife, uma joia, também pode ser aparente, pode ser de camelô, ela fica contente da mesma forma. É o amor expressando-se, porque o amor sou eu em você, e sem você dentro de mim. Há uma frase de Aristóteles, o grande filósofo grego, que eu acho linda. Quando nós amamos alguém, somos 2 corpos e uma alma, porque nos identificamos de tanta forma que os corpos variam, mas a alma é a mesma. Então, o amor tem que continuar entre nós. Deveríamos investir naquele ser que somos. Em um momento grave da solidariedade humana, nós teremos que investir no sentido de nos tornarmos melhores,
auto-amando-nos. A partir de hoje fazemos um programa de auto-amor. As pessoas dizem que isto é egoísmo, porque não sabem ler. Egoísmo é o cultivo do ego, da aparência. Auto-amor é o zelo pelo ser que nós somos. Então, porque eu me amo, eu tenho cuidado com o meu corpo. Eu não me permito vícios, porque os vícios são criminosos. Eu poupo a minha vida, porque me amo, eu embelezo a minha inteligência. Eu procuro sublimar as minhas emoções, porque eu me amo. Se eu amo alguém e desejo vê-lo belo, vê-la alegre, amando-me, eu também quero estar alegre. Não há motivo para que eu me entregue à depressão, ao pessimismo, à cólera, ao ciúme. Ciúme não é amor. Muitas vezes, o sal do amor não. Ciúme é insegurança pessoal. A gente ama e não tem segurança. Ah, quem sou eu? Será que eu mereço? Vou dizer-lhes uma coisa. Você merece ser amado. Você merece ser amada. E se alguém não ama você, o problema é da pessoa que não teve o valor de identificar quem você é. Então você merece mais do que essa pessoa que ele rejeita.